Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAD TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras na Universidade FM, às 19h, programa que será repetido às 9h de domingo e será também, e poderá ser também visualizado na UTAD TV. Hoje, como convidado, temos o diretor do curso de Enologia, o professor Carlos Ribeiro, um curso muito estimado na UTAD e não só na UTAD, como em todo o país, único em Portugal e com especificidades muito próprias, o próprio nome indica, virados para a área da viticultura. Professor, antes de mais, agradeço a presença aqui nos estúdios da Universidade FM. Eu começo por perguntar, antes de mais, um bocadinho da história do curso de Enologia na UTAD. Sónia, eu gostava de começar por cumprimentar os ouvintes da Universidade FM e os espectadores da UTAD TV, agradecer o convite e relativamente ao curso de Enologia, que obviamente versa todo o trabalho e toda a ciência em torno do vinho, é um curso que nasceu na UTAD em 1984, na altura como um curso não conferente de grau, e que em 1989 deu origem à licenciatura em Enologia, um curso de 4 anos e que, fruto depois do processo de Bolonha, foi convertido num curso de 3 anos. É um curso que efetivamente tem um âmbito nacional, atendendo a que é, em termos de licenciatura, o único curso do país e que contribuiu claramente para a modificação do panorama dos vinhos, da capacidade de produção de vinhos, da intervenção prática nos vinhos e, naturalmente, que, ao falar em vinhos, temos naturalmente que falar em viticultura, porque, obviamente, a produção de vinhos obedece naturalmente à produção de uvas e, portanto, a viticultura é uma chave fundamental para a produção de vinhos de qualidade. O curso, obviamente, que está na UTAD alicerçado em vários departamentos. Naturalmente que o departamento âncora é o departamento de Agronomia da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, mas tem o contributo de departamentos das diferentes escolas, nomeadamente da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, particularmente com os departamentos de Biologia e Ambiente e Departamento de Química, mas também a Escola de Ciências Humanas e Sociais, particularmente através do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, e também alguma contribuição também da Escola de Ciências e Tecnologia, nomeadamente através dos Departamentos de Matemática, Física e Engenharias. Portanto, por esta introdução já se pode ver que é um curso que, apesar de ser muito específico em termos de área, envolve, no entanto, várias disciplinas, é bastante abrangente. Sim, é um curso que, efetivamente, não tendo a abrangência do curso de Engenharia Agronómica, que obviamente tem uma focalização em diferentes culturas, este obviamente que se centra essencialmente na vinha e no vinho, mas efetivamente tem a contribuição de disciplinas de base, que advém essencialmente da componente de matemática, física, biologia, também alguma componente de genética, e depois tem áreas de especialização claras na viticultura e na produção de vinhos, indústrias subsidiárias e, naturalmente, tudo aquilo que é também uma componente de economia e gestão, porque obviamente só faz sentido produzir vinho se efetivamente pensarmos no mercado e, naturalmente, na sustentabilidade das produções. Sustentabilidade económica e financeira, sustentabilidade ambiental e também cada vez mais a questão da sustentabilidade social. Pode-se dizer que há um antes e um depois no vinho português, ou no panorama do vinho português, devido a este curso? Nós tínhamos um panorama nos anos 80 de que era o vinho de mesa, no fundo, de qualidade mais duvidosa, e agora temos, enfim, uma série de marcas, uma série de tipos ou tipologias de vinho muito, muito variadas e com uma imensa qualidade que é garantidamente e é também, portanto, confirmada pelo valor que lhe dão lá fora, não é assim? Sim, obviamente que a existência do curso de Enologia permitiu ter no mercado
técnicos, especialistas que efetivamente trabalhavam a uva no sentido de lhe conferir as melhores características e de tirar dela as melhores características do ponto de vista do produto final vinho. Até aos anos 80 havia alguns interessados em enologia, mas que basicamente eram agrónomos que faziam especializações no estrangeiro para depois trazerem para Portugal alguma dessa mais-valia. Naturalmente que esses contributos foram importantes, mas a partir do momento em que tivemos uma certa massificação da produção de técnicos especialistas em enologia, naturalmente que conseguimos tirar mais e melhor partido da matéria-prima uva. Consequentemente, modificou-se significativamente o panorama nacional da produção de vinhos. Também se modificou muito a questão de termos, nos anos 80 ainda, alicerçado parte significativa da produção e do comércio de vinho assente essencialmente no setor cooperativo. A partir daí houve também maior empreendedorismo, houve mais iniciativa privada, houve mais produtores engarrafadores e naturalmente que se diversificou muito o mercado, mas simultaneamente se trabalhou claramente numa ótica de qualidade, de potenciar aquilo que eram as características intrínsecas da matéria-prima uva e naturalmente que dependendo das castas, das localizações e portanto do terroir, assim se conseguiu avançar para uma maior diversificação e sobretudo uma maior qualificação do produto final e daí a relevância que os vinhos portugueses têm tanto a nível nacional como a nível internacional e com uma projeção cada vez maior e a ombrear claramente com outras potências do mundo vitícola internacional como a França e a Itália. Obviamente que aqui talvez ainda com uma condicionante, particularmente os franceses têm preços relativamente elevados de mercado e nós temos na relação qualidade-preço claramente o binómio aqui na qualidade e menos no preço, ainda que comecemos já a ter alguns vinhos no mercado já com alguns preços relativamente elevados, mas efetivamente traduzem não só as pequenas quantidades que produzimos, mas também a enorme diversidade de castas que temos e que nos permite também obter produtos claramente diferenciadores de local para local, de região para região e naturalmente que essa é uma mais-valia que nós temos a nível da enologia nacional. Naturalmente que não vamos poder competir em termos de quantidades com outras zonas do mundo que têm produções em grande escala e que têm naturalmente áreas muito maiores de produção e com muito menos custos de produção, mas temos do ponto de vista da qualidade potencial para produzir melhor do que muitas outras regiões e particularmente para satisfazer mercados muito específicos, nichos de mercado muito específicos e tirar partido claramente da designação Vinhos de Portugal e de todo o trabalho que a própria Vini Portugal tem feito e as empresas do setor e as diferentes comissões vitivinícolas têm feito no sentido de tornar visível e de publicitar e ter políticas mais agressivas de marketing de todos os vinhos produzidos em Portugal e conferindo-lhes naturalmente algo que é importante, que é a história que está subjacente a cada garrafa de vinho que é comercializada, a cada marca, a cada produtor, a cada local, por forma a que essa valorização seja efetivamente crescente. Isso naturalmente que é uma mais-valia para o curso e é também um estímulo para as novas gerações no sentido de poderem aproveitar aquilo que é já uma presença significativa no mercado e claramente a produção de produtos, nomeadamente de vinho, que tem uma qualidade claramente superior àquilo a que nos anos 80 estávamos habituados em termos de vinhos disponíveis no mercado. Uhum. E pode-se ver este toque do curso de enologia e destes licenciados em todos os aspectos que vão desde a produção até à própria venda dos vinhos no mercado, a própria imagem dos vinhos no mercado. Pode-se dizer também que há um interesse especial dos alunos neste curso, portanto, a grande parte deles já vai para este curso com um objetivo muito claro, muitas vezes já vem de famílias, no fundo, ligadas à área? Sim, temos vários aspectos a considerar aqui. Primeiro, o facto de termos um número bastante significativo de candidatos do Concurso Nacional de Acesso, que são candidatos de primeira opção. Teremos cerca de 60, ou ligeiramente um pouco acima de
de 60% dos candidatos que são de primeira opção, portanto a primeira opção é enologia, e cerca de 3/4 estão entre a primeira e a segunda opção em enologia. Muitos deles são curiosos, alguns inclusivamente vêm para o curso desconhecendo o que significa enologia, mas temos depois o outro lado, que são já pessoas que têm tradição na família de produção e outros que querem melhorar aquilo que são as características de produção que têm, fruto de utilizar ainda técnicas relativamente mais ancestrais, ainda que elas não sejam propriamente limitadoras da qualidade. Neste momento há que conciliar aquilo que é inovação com aquilo que é tradição. Isso muitas das vezes dá origem a produtos muito interessantes. E naturalmente que isso leva a que os estudantes tenham uma perspectiva inicial de produção de vinho. No entanto, a produção de vinho assenta cada vez mais naquilo que é uma produção de uva de qualidade e, portanto, os enólogos já não podem vir, ou os candidatos à enologia, não podem vir apenas com a perspectiva de trabalhar em contexto de adega. Têm que se preocupar com aquilo que está a montante da adega e, portanto, tudo aquilo que são técnicas para produzir uvas de qualidade, com a preservação naturalmente do ambiente, com a menor utilização possível de inputs que sejam exógenos e particularmente que possam ter problemas a nível de qualidade ambiental e de preservação ambiental e depois de resíduos no próprio vinho, mas também uma preocupação ajusante da adega, isto é, cada vez mais os mercados, a capacidade de gestão daquilo que é produzido se torna mais evidente naquilo que é necessidade de conhecimento do enólogo e, portanto, o enólogo não é apenas e não pode ter apenas aquela formação de funcionamento da adega, de conversão da uva em vinho, do armazenamento do vinho, da clarificação e estabilização de vinho e do seu armazenamento. Tem que se preocupar claramente com aquilo que é a qualidade da matéria-prima, a determinação das datas ótimas de colheita, a adaptação que temos que ter, quer em termos de práticas culturais, quer inclusivamente em termos de castas mais adaptadas às alterações climáticas e, portanto, que vão afetar também os momentos de vindima e, naturalmente, aquilo que, em função do produto final que temos, representa também especificidades para mercados próprios e, portanto, saber comercializar, ter boas políticas de marketing é cada vez mais importante e, portanto, o enólogo não pode vir apenas a pensar que vai fazer um bom vinho, tem que saber como o fazer, portanto tem que saber que matérias-primas e que características deve ter a matéria-prima, deve saber potenciar as características da matéria-prima, até inclusivamente em função das características meteorológicas do ano e, portanto, saber produzir o melhor vinho e depois saber também comercializá-lo. Portanto, o enólogo vem cada vez mais com uma necessidade de integrar os conceitos desde a produção primária até ao consumidor e saber satisfazer também aquilo que são os interesses do mercado, os interesses dos consumidores, as vontades dos consumidores, as preferências dos consumidores, no sentido de, se por um lado quer dar o seu toque para poder produzir um vinho com determinadas características, simultaneamente esse vinho também tem que ter aceitabilidade pelo mercado e, portanto, tem que ter grupos de consumidores que efetivamente estejam disponíveis para o adquirir e para o consumir. E consegue-se adquirir este nível de conhecimento apenas na licenciatura ou aconselha sempre, portanto, a ingressão ou o ingresso num segundo ciclo? Um primeiro ciclo é, obviamente, uma iniciação e, naturalmente, que o primeiro ciclo confere as características técnicas genéricas para que qualquer licenciado possa exercer a sua profissão. Naturalmente que o segundo ciclo permite aprofundar um pouco mais os conhecimentos adquiridos no primeiro ciclo e, nesse sentido, a UTAD também disponibiliza um segundo ciclo em enologia e viticultura que nos últimos anos tem sido menos procurado pelos próprios estudantes de enologia, particularmente porque
a grande maioria desses estudantes, ao finalizar a licenciatura, tem tido imediatamente empregabilidade. E, portanto, se há empregabilidade, não há sequer, digamos, a necessidade de estudar durante mais um ano para fazer a pós-graduação ou 2 anos para fazer o mestrado e, portanto, fruto um pouco deste equilíbrio entre saídas profissionais diretas e fazer um segundo ciclo, a generalidade dos estudantes do primeiro ciclo tem optado por ir trabalhar e não fazer o segundo ciclo. De qualquer modo, estamos neste momento numa fase também de ajustamento da oferta educativa em enologia e estamos a preparar a oferta de enologia em português e em inglês para internacionalizar o curso e, simultaneamente, para que o curso seja ainda mais apelativo e esteja mais de acordo com as necessidades do mercado, com as necessidades das empresas que estão no setor e, portanto, dar uma nova roupagem a este curso de enologia, quer de primeiro, quer de segundo ciclo, e avançar inclusivamente para um terceiro ciclo na área da enologia. Isto deve-se com certeza ao interesse que cada vez há mais no tema dos vinhos, há revistas especializadas, enfim. E o nome da UTAD é raro não encontrar numa revista de vinhos o nome da UTAD de alguma forma, porque há sempre um enólogo ou alguém responsável por uma quinta que passou por este curso, ou o mesmo curso de Engenharia Agronómica, mais antigamente, mas principalmente por este curso de enologia. Portanto, é uma mais-valia, mas no entanto também traz mais responsabilidade. Obviamente que, à medida que o tempo decorre, com o número crescente de vinhos a terem notoriedade a nível internacional. Basta referir que em 2014, ao Wine Spectator, nos 5 melhores vinhos, 4 eram portugueses e, direto ou indiretamente, tinham a presença de enólogos licenciados na UTAD. Naturalmente que a notoriedade desses enólogos, a notoriedade desses vinhos, o facto de termos também uma crescente divulgação dos enólogos, utilizando também os alumni e particularmente os vinhos alumni, e particularmente a presença desses enólogos no mercado e aquilo que é a crescente representatividade dos vinhos portugueses, não só em certames internacionais, mas também em feiras de renome internacional, e o seu reconhecimento a nível internacional, fazem naturalmente com que a expectativa seja cada vez maior e naturalmente que a exigência ao nível da preparação dos docentes para as atividades letivas e naturalmente o trabalho de investigação seja cada vez mais exigente e naturalmente que exija de nós uma postura cada vez mais profissional, cada vez mais responsável, no sentido de irmos cada vez mais longe e estarmos sempre à espera de que o curso de enologia possa ser cada vez melhor e possa ter um alcance internacional, e nesse sentido queremos também que o curso também mude ligeiramente aquilo que é o seu figurino e que passe a ter uma representação também na própria lecionação das empresas, no sentido de ter um cunho muito mais empresarial do que aquele que tem neste momento. Falou aqui nos vinhos Alumni UTAD, que vão já na sua terceira edição. No fundo, para quem não conhece, convidam-se enólogos que, por sua vez, convidam outros enólogos para realizar todos os anos uma edição especial, um vinho do Porto, um vinho branco e um vinho tinto. Como é que vê este projeto? É interessante até para os próprios alunos que estão no curso ver o exemplo destes licenciados? Em relação aos estudantes, é naturalmente uma forma de tornar mais visível o curso e de mostrar que aqueles que passaram pelo curso têm as ferramentas necessárias para dar uma marca e um nome a um produto que representa a própria instituição, representa o próprio curso. É uma forma de os cativar e de os impulsionar a um dia quererem também eles produzir algo que tenha qualidade. Estamos a falar de enólogos já com uma presença significativa no mercado e com representatividade no mercado. Alguns exemplos, o Jorge Moreira, o Jorge Sousa de Borges,
Borges, o Francisco Olazabal, o António Luís Sordeira. No próximo ano vamos ter a Maria Serpa Pimentel. Portanto, são exemplos claros de pessoas que conseguiram fazer um percurso de produção, no âmbito da produção de vinhos, e que naturalmente devem funcionar como um estímulo, devem funcionar basicamente como um exemplo para que as novas gerações vejam o potencial que existe ao nível dos vinhos, ao nível da enologia, e que naturalmente é uma mais-valia no sentido de lhes dizer: este é um curso que efetivamente tem futuro, e há possibilidade aqui de crescimento e de se apresentarem cada vez propostas diferenciadoras e que efetivamente têm o interesse da generalidade dos consumidores, e que inclusivamente representa a UTAD, e é uma forma de valorização do curso, dos ex-alunos, e naturalmente também uma boa forma de divulgação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto. Professor Carlos Ribeiro, o nosso tempo está a chegar ao fim. Estamos aqui a falar de um curso, ou do curso mais prestigiado da UTAD, que é o de Enologia. Eu deixo-lhe aqui a questão: quais os desafios para o futuro da Enologia na UTAD? Falou aqui na internacionalização e num aspecto mais empresarial. Será esse o futuro ou o caminho para esta licenciatura? Penso que neste momento os 3 grandes desafios passam pela internacionalização, pela consolidação do relacionamento da UTAD com o setor produtivo e com os organismos de regulação existentes em Portugal, e naturalmente uma estabilização do número de alunos, quer a nível de primeiro, quer de segundo ciclo, e o desafio num futuro muito próximo de termos também um terceiro ciclo na área da enologia, e portanto termos aqui a oferta educativa da enologia para potenciar a produção de vinhos a nível nacional, mas simultaneamente, e aproveitando também a proximidade do Douro, a proximidade do Douro Património da Humanidade, temos aqui claramente também uma porta aberta para facilitar a internacionalização, e fruto também da qualidade dos vinhos que têm sido produzidos, da qualidade dos enólogos que têm sido formados na UTAD, e particularmente em não pararmos e sobretudo vermos na enologia a possibilidade de termos e continuarmos a ter um curso de referência, e sobretudo um curso que possa ser visto quer a nível nacional, quer a nível internacional, como um dos melhores em todo o mundo. Professor Carlos Ribeiro, muito havia mais a falar sobre o tema, o curso de Enologia, mas o nosso tempo terminou. Agradeço a presença aqui nos estúdios da Universidade FM. Obrigado. E nós despedimos, regressamos para a próxima semana com mais um tema e mais convidados. Uma boa tarde a todos. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.